Boa noite, o relato de hoje aconteceu em Rio Grande do Norte. História arrepiante da fera. Eu estava olhando o terreno escuro quando vi uma coisa subindo o muro. Então ele pulou. Só quando ele virou eu tive certeza que era um lobisomem. Boa noite a todos. Eu sou Igor Souza e sou do Rio Grande do Norte. Eu sempre me interessei sobre esses assuntos de fantasmas, aparições, lobisomem. Isso sempre me interessou e sempre fui interessado em cultos, rituais, devido à influência da minha família. Não são poucas as histórias contadas pela minha família, principalmente nos finais de anos. E nós reunimos e contava essas histórias, esses relatos. Mas a mais terrível história, que todos concordavam que era o que aconteceu com meu avô, a qual ele contava de uma criatura que no ano de 1958 ela aparecia e aterrorizou muitos moradores. E ele contava com uma riqueza de detalhes que parecia que nós estava lá, vivenciando tudo aquilo que aconteceu. Eu me lembro da primeira vez que ele me contou. Eu tinha quebrado o braço num acidente e fui passar um tempo com os meus avós. Lembro de como ele contava para mim naquela época. E é como se tudo ainda fosse acontecer novamente. E ele começou a falar assim. Foi no ano de 1958. A cidade tinha um problema, porque ali não tinha cemitério. E quando morria alguém, tinha que levar essa pessoa para um outro município. Então, depois de muitas discussões com as autoridades da época, eles decidiram construir um ali, para tirar esse transtorno. E eu fui um desses trabalhadores que trabalhou nessa construção na época. Mais umas 15 pessoas que estavam por ali. Foram dias de trabalhos árduos, porque havia muita necessidade. Trabalhamos para terminar o mais rápido possível, mas era um lugar difícil, onde tinha muitos matos, árvores grandes que devia ser derrubada e as suas raízes eram bem profundas. Tivemos que cavar bastante para arrancar o máximo que pudéssemos. O lugar fazia parte de uma mata fechada. Ali tinha muitos animais. Todos acharam melhor construir um muro alto ao redor. A ideia inicial era construir um muro alto só lá na frente, mas eles preferiram por bem fazer assim. E todo dia era uma correria para levar os materiais, porque o lugar ali à noite ficava sozinho. E poderia alguém roubar o material se nós deixássemos onde estava. Então o mestre de obra, vendo essa situação, e vendo que muitas das vezes nós tínhamos que levar os materiais e trazer novamente para casa, ele teve a ideia de contratar um vigia para ficar a noite toda guardando aquele lugar. O vigia que foi contratado para ficar ali foi o meu irmão mais velho, que estava desempregado. A princípio ele ficou meio assim em aceitar um emprego, mas ele estava precisando muito, porque o lugar ali onde estava sendo construído o cemitério era muito afastado da cidade. Na verdade, não era tão afastado, mas o problema é que não tinha casa por perto. E caso acontecesse alguma coisa, seria muito difícil alguém ajudar ele. Então deram a ordem para ele. Se acontecesse alguma coisa, para ele não tentar dar uma de herói, porque até chegar alguém, ele estaria perdido. Mas ele passou a primeira noite e foi tudo tranquilo.
E o tempo foi se passando, e nós continuou naquela construção. E nada acontecia também à noite com meu irmão, graças ao bom Deus. Só faltava construir a capela. E todos os dias já aparecia alguns moradores ali, comprando uma parte do terreno para algum dos seus familiares, caso acontecesse alguma coisa. E todo dia nós estávamos ali, firme, naquele propósito para terminar a construção. E em uma noite eu estava em casa e eu acordei porque alguém estava batendo na porta. Era alguém chamando o meu nome. Eu já fui correndo para abrir porque eu já tinha conhecido a voz. Era o meu irmão. Eu encontrei ele desesperado e rapidamente ele entrou e eu fechei a porta. Ele mal conseguia falar direito, ele estava ofegante. Ele tinha chegado correndo daquele lugar. Ele recuperou o fôlego e começou a falar o que aconteceu. Eu estava sentado em cima de uns tijolos, em frente à estrada, e dava para ver bem o local aonde era a construção, porque a lua cheia iluminava todo lugar. Foi quando eu vi uma cabeça se colocando para cima do muro, e pelo meio do terreno eu me abaixei e fiquei escondido. Fiquei ali esperando para ver quem poderia ser que estava tentando entrar naquele lugar. Foi quando aquilo pulou em cima do muro e eu vi que era muito grande para ser um homem. Fez um barulho terrível, um estrondo quando ele pulou. E eu percebi que ele não andava direito, ele era muito estranho. Eu só vi ele de costa. Ele abaixou e ficou lá por alguns minutos. E eu ali escondido, eu tentava ver o que poderia ser. E ele ficou ali parado por alguns minutos. Foi quando ele levantou, eu tive a certeza, isso não era um ser humano. Deu para ver os focinhos largos da tua cabeça. Fiquei apavorado, morrendo de medo. Ele andava como se alguém tivesse dificuldade, porque as suas pernas eram tortas. Com muito medo e devagar, eu fui me arrastando e me esconder atrás de umas tábuas que tinha por ali. Para me esconder daquelas feras, foi quando alguns cachorros em frente do cemitério começou a latir. Aquela coisa, ouvindo os cachorros latindo, ela se embraveceu e foi para trás, para o fundo do cemitério. Foi aí que eu aproveitei a situação. Tinha uma bicicleta que estava ali próximo. Eu cheguei até a ela e pedalei como eu nunca pedalei na vida. E eu cheguei até aqui. E a única coisa que eu tinha em mente, e não tinha dúvida, que aquilo era um lobisomem. Eu vendo a situação do meu irmão, claro que eu acreditei. E não havia dúvida que ele foi escolhido, não foi à toa para estar ali. Porque ele era conhecido na cidade, ele era muito corajoso. Então eu sabia que se colocasse ele ali, ele não temeria nada. Esperamos amanhecer e fomos até o local, onde ele disse que viu o lobisomem. Chegando no local, nós encontramos marcas, encontramos pegadas também. E chegamos perto da parede, onde foi visto aquela criatura que pulou. Nós encontramos marcas, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pelas paredes. Meu irmão ficou ali esperando o encarregado aparecer, para contar que não ia mais ficar trabalhando ali. Porque ele dizia, eu não tenho preparação para enfrentar uma criatura daquela. Na verdade ninguém teria preparação para enfrentar. Mas nós nem sabia que essa seria a primeira de outras noites que essa criatura iria aparecer. Então meu irmão nunca mais trabalhou lá. Mas ele nunca queria saber. Quando eu chegava do trabalho e ia falar a respeito lá da obra, ele não queria saber de nada. Passado alguns dias, os encarregados contrataram um senhor para cuidar dos materiais de noite. Esse senhor já era bem de idade já. Todo dia pela manhã quando chegávamos, nós perguntava para aquele senhor se ele tinha visto alguma coisa.
porque a história do meu irmão já estava sendo conhecida por todo o local ali. Mas ele sempre dizia: eu nunca vi nada, que a noite é só o barulho dos grilos, e é claro, tem que enfrentar esse frio. Sempre eu chegava e falava com meu irmão. Você sabe como é, né? Essa cidadezinha pequena, uma pessoa gosta de falar das outras. E tava falando que o meu irmão tava mentindo e que ele era um medroso. E o meu irmão dizia: espero que esse velho ele não veja o que eu vi, senão ele não terá pernas para correr. No outro dia de trabalho, nós escavamos muitas covas. E nessa hora o vigia estava passando. E falamos para ele tomar cuidado, senão à noite ele poderia cair numa dessas covas. Eu voltei morto em casa, tava morrendo de cansado. E fui dormir cedo. E pela manhã nós estranhamos, porque nós não estávamos vendo aquele vigia na frente da construção. Até ficamos um brincando com o outro, dizendo: será que aquele vigia caiu em uma daquelas covas? Foi quando nós teve a surpresa, vem alguém gritando até nós, dizendo: o vigia caiu na cova, o vigia caiu na cova. Nós foi lá, tiramos ele da cova. Mas o mais estranho é que ele estava gemendo e apontando e olhou para mim dizendo: o teu irmão tinha razão. Nessa hora, todos ficaram em silêncio, porque ele dizia: eu estava sentado próximo à capela. Foi quando eu ouvi alguém pulando. Mas quando eu vi quem era, as minhas pernas ficou batendo uma na outra. Eu fiquei congelado pelo tamanho do bicho. Foi aí que eu me abaixei, para ele não ver. Eu estava próximo do buraco, e para ele não me encontrar, eu acabei descendo naquele buraco. Eu só escutava o barulho dele andando e rosnando, como um cachorro faz quando está com raiva. E ele dizendo que nunca mais pisaria um pé ali nas construções daquele cemitério. E por ali tinha uns cabra doido. Dois falou que ia resolver esse mistério. Mas dois também vieram e dizendo que ia ficar com eles para resolver. E disse se aparecesse esse bicho feio, irias meter chumbo naquela fera. Da obra, nesse dia, não havia outra coisa que se falasse, a não ser acerca do lobisomem. E outros comentavam que ficaria ali até as 9 horas da noite, para ver se via aquela fera. Quer saber? Até eu me candidatei também, para ver se conseguia ver essa fera. E acabou o dia de trabalho, e ninguém arredou o pé dali, já estava escurecendo. E ficamos ali, quietos, em silêncio, naquela escuridão, a qual a escuridão só quebrava pela luz da lua. E já era 10 horas da noite, então resolvi ir embora. E a maioria resolveu ir, só ficou 3. Esses 3 que ficaram, eles tinham ido em casa. Pegou a carabina, outros pegaram umas armas e uns facões também, caso aparecesse aquela fera. Então eles marcaram uma estratégia e ficaram numa árvore grande que tinha bem no centro do cemitério, onde dava para ver todo o terreno. Então fui embora. Fiquei ansioso, não consegui nem dormir. Acordei bem cedo e eu pensava quem seria o primeiro para chegar lá para ver o que aconteceu. No caminho encontrei outros companheiros de trabalho. Todos estavam ansiosos para saber o que aconteceu. Chegando lá, nós encontrou aqueles 3 muito sérios. E nós perguntou o que aconteceu, se eles viram aquela fera. Então primeiro daqueles 3 falou: nós vimos, aquele bicho não é desse mundo. Ele é enorme como eles testificaram, mas também ele é inteligente, porque parecia que aquele bicho tinha ouvido tudo o que nós tinha planejado. Os 2 colegas meus ficaram na árvore
e eu fiquei no andaime próximo da capela. E eu olhando para o muro, aonde aquela fera tinha passado, das duas identificações, mas nada, quando de repente eu fui ver, ela estava bem próxima. Ela estava abaixo de mim. Eu disparei um tiro e fiquei gritando àqueles outros dois que estavam na árvore, dizendo que ele estava abaixo de nós. Os dois também começaram a atirar naquela criatura. Aquilo saiu correndo, soltando os gritos de gelar a espinha. E quem disse alguém tinha coragem de descer para enfrentar uma criatura daquela? E eu não tenho dúvida que aquilo era um lobisomem. Todos nós ficamos apavorados também, quem não estaria ouvindo esses 3 relatos. Foi terrível. Imaginavam como aquela criatura, ela saberia aonde ia estar aqueles 3 rapazes que ficaram de tocaia para pegar ela. Logo pensamos que devia ser alguém que trabalhava conosco. Foi passando o tempo e nunca mais apareceu aquela criatura. E o cemitério acabou sendo construído. E ficou 2 vigia fixos ali. Mas nunca mais aconteceu nada. E pensávamos, esse rapaz que se transforma nessa criatura é bem esperto, porque ele conseguia ter uma vida normal de dia e à noite se transformar nessa criatura. Esse é o meu relato. Tenha uma boa noite.